E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Então, se por algum acaso você está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior, né, e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então, fiquem à vontade, sintam-se em casa, né? Provavelmente vocês podem estar em casa, mas sintam-se em casa na minha aula para ficar aí comentando, né, tirando dúvidas, compartilhando os conhecimentos que vocês já possuem de repente sobre o tema de hoje, que inclusive é esportes de combate. Então nós já estamos vindo aí falando sobre o que são essas classificações esportivas, né, como é que a gente divide, o porquê que elas existem. Hoje a gente reforça isso, mas trazendo aí uma nova classificação para que vocês conheçam as características que ela possui e também vejam um pouco das modalidades que fazem parte dessa classificação. Então, como sempre, eu gosto de começar agradecendo, né, aos e às intérpretes que ficam aqui com a gente. Hoje quem está conosco é a nossa querida Késia, né, maravilhosa. Eu disse a ela, fazia tempo que você não vinha para minha aula, né, já estava com saudade de você. Então ela está aqui com a gente hoje e eu sempre convido você que está aí nos assistindo para aprender sobre educação física e também aprender sobre Libras. Então vocês podem aí aprender duas coisas ao mesmo tempo, vê que maravilha, né? Então essa oportunidade aí, que eu sei que vocês gostam de aprender coisas novas, gostam de ver aí coisas em inglês, espanhol, por que não a gente começar aí também a ver um pouco sobre a língua brasileira de sinais, né? Uma língua nossa, então aprender a se comunicar com as pessoas com deficiência. Além da nossa querida Késia, eu estou aqui muito bem acompanhado da nossa jogadora caríssima, que sempre tem aí comentários excelentes e muitas vivências no mundo do esporte, né? Que é a nossa querida professora Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos felizes aqui, né, professor, com essa nossa aula, sempre essa aula maravilhosa que o professor Heleno traz para a gente curtir aí essa troca de aprendizagem nossa. Então, fiquem atentos que eu já estou aqui a postos esperando o comentário de vocês, tá certo, pessoal? Vamos lá, professor. Vamos embora. Então, ó, nós temos aí os esportes de combate e eu sempre trago também um QR Code para que vocês possam acessar a aula anterior. Então, tá aí na tela para vocês, é só aproximar a câmera do seu celular para o QR Code e vocês vão poder ser direcionados para essa aula. A gente falou aí um pouco sobre o hóquei, sobre os esportes de invasão, então vocês vão poder entender um pouco dessa modalidade, dessa outra classificação também, que é uma bem mais próxima da realidade de vocês, talvez, né? Porque tem esportes como o futebol, que está em alta na Copa do Mundo, inclusive, e sempre está em alta em outros momentos, né? Então é só escanear aí o QR Code e vocês vão ser direcionados lá para essa aula, para poder pegar também aí todo o conteúdo, né? Não ficar aí meio perdido ou perdida, sem vivenciar, mesmo que online, né? Mesmo que pela TV ou pelo celular, mas entender um pouco dessas outras classificações também, tá certo? Aproveitando aqui o gancho dos nossos avisos, né? E dos convites, convido vocês que ainda não têm o aplicativo do Educa Recife para que façam o download. É através dele que vocês podem se comunicar com a gente. Lá vocês assistem as aulas ao vivo e também as aulas ficam no repositório para que vocês possam assistir aí quando vocês quiserem. Então, Cleitinho já colocou aqui os QR Codes para facilitar também esse acesso de vocês. E aí, o download é gratuito e também não consome internet. Vê que delícia! Vocês vão poder fazer tudo isso sem ficar ali gastando a internet de vocês e depois vão poder assistir aí os influencers, né? Vão poder jogar à vontade, tá certo? Então, se por um acaso você não é estudante da nossa rede, porque o aplicativo ele é feito para os estudantes da rede municipal de ensino, vocês podem acessar nossas aulas através do YouTube, que é uma outra ferramenta aí. Então, se você está nos assistindo pela TV Nova, qualquer lugar aí desse mundão, tomando um café, esperando uma consulta, né? Não sei, vocês podem acessar aí o nosso canal depois e maratonar lá nossas aulas. Então, se você é um adulto, né, de repente, você pode aí também assistir às aulas da Educação para Jovens e Adultos. Tem para todos os gostos,
todas as idades, né? Tudo que vocês quiserem ver lá no nosso canal. Então, se não conseguir acessar o QR Code que está aí na tela, vocês podem colocar na barra de pesquisa o nome Educa Recife. Lá tem as playlists e através dela vocês podem escolher o que é que vocês querem assistir, quais os componentes curriculares e ficarem à vontade. Mas vamos embora para o nosso conteúdo de hoje, que é entender um pouquinho o que são os esportes de combate. Então, vamos entender aí como é que a gente define essa classificação, tá? Então, ó, quando a gente fala de esporte de combate, nós estamos falando aí de reunir modalidades caracterizadas como disputas, né? Nas quais aí o oponente ele deve ser subjugado. E como é que acontece, né, esse lance aí entre os atletas? Acontece através de técnicas, táticas e estratégias. Essas estratégias estão aí relacionadas ao desequilíbrio, à contusão, imobilização ou exclusão dessa pessoa em um determinado espaço. Então eu sei que é muita informação, mas a gente vai destrinchar aí elas daqui a pouco. Então, além disso, né, tem aí as combinações que são feitas com as ações de ataque e defesa. Então, geralmente, né, nas modalidades, acontecem, na maioria delas, independente da classificação, acontece esse lance de ataque e defesa, né? Algumas, especialmente as dos esportes de marca, é que não acontece muito essa ação de ataque e defesa, né? Não tem esse embate direto, tem uma outra relação. Mas nos esportes de invasão, que a gente já viu, tem essa relação de ataque e defesa. Nos esportes de combate também, porque no momento em que, né, é uma luta, é um combate ali realizado entre duas pessoas, né? Vocês não vão ver aí, pelo menos eu não conheço. Se tiver e alguém conhecer aí, por favor, me mande ou no chat ou lá no YouTube. Mas eu não conheço nenhum esporte de combate que é realizado em equipes, né? No judô existe a competição por equipe, mas é tipo, a pontuação é dada em equipe, mas o combate é feito 1 a 1, né? O que vocês conhecem aí e chamam de o mano a mano, né? Então, sempre são realizados ali um combate direto entre duas pessoas. Já nos de invasão, a gente tem ali a maioria deles realizadas em equipes, né? Então, quando a gente fala aqui que esse oponente ele é subjugado com técnicas, táticas e estratégias, nós estamos falando aí, primeiro, né, que tem um vídeo aparecendo aí na tela, que é do judô, inclusive um esporte que eu já pratiquei, que eu amo, sou suspeito para falar, né? Então, a gente tem aí essa relação da técnica, né? O cara tá aplicando uma técnica chamada Seoinage, essa primeira aí. Então, essas técnicas, que são os golpes, né? Que tem cada uma o seu nome, elas são alinhadas aí com as táticas, que estão relacionadas a forma com que o atleta, o seu técnico, né, a equipe ali toda junta, estuda o seu oponente. Então, quais as táticas que eu tenho ali para utilizar as técnicas que eu já sei contra aquele meu adversário, né? Quais são os pontos fortes que ele tem, quais são os pontos fracos, e aí a partir dessa análise tática, a gente consegue montar essas estratégias, que aí envolve o desequilíbrio. Como eu estou sempre ali o tempo todo com o meu oponente, eu posso ter essa relação de desequilibrar ele, né, de desestabilizar, para eu poder aplicar aquela técnica que eu já estudei através da tática. Então vejam como está tudo aí interligado. Então tem essa parte da contusão, e aí é muito importante explicar que quando a gente fala de contusão em relação aos esportes de combate, nós não estamos falando aí de ser agressivo, né, de querer ali lesionar a outra pessoa. A gente fala da contusão porque existem tanto técnicas que são chamadas de sacrifício, eu uso entre aspas porque, mais uma vez, não estamos falando de agressividade, mas que são técnicas mais complexas e que aí, querendo ou não, envolvem um certo
grau aí de risco, digamos que mais elevado, né? Porque imaginem que a gente tem esse contato muito direto, né? Então existem as chaves de braço, né? Os estrangulamentos, que são técnicas que envolvem aí essa relação de apertar, né? Vou usar assim mais fácil para vocês entenderem. Mas é tipo apertar o pescoço, né? Puxar e forçar a articulação do braço. Mas essa contusão, ela não chega a ser uma lesão. Não tem aí a intenção de lesionar o atleta, tá certo? Temos também a imobilização, que está relacionada aí a segurar a pessoa, né? Então, mais uma vez usando o exemplo do judô, e também tem relação com jiu-jitsu ou MMA, que é de você manter aquele atleta, né? Manter o seu oponente imobilizado. Ou seja, você aplica uma técnica, também não é só deixar ele parado lá de qualquer jeito, tem que ter uma técnica, você utiliza uma técnica daquela modalidade e deixa o seu oponente imobilizado. Então ele não pode, você tem que fazer com que ele não consiga sair daquela posição, nem contra-atacar, né? Nem no caso atacar você que está imobilizando ele. E aí tem também a questão da exclusão de um determinado espaço. Nós temos aí um esporte chamado sumô, que talvez vocês não conheçam, mas o sumô ele é realizado com a exclusão do oponente da área que é determinada. Então tem um círculo lá e as pessoas elas entram em um confronto, em uma disputa de oposição, e essa oposição é feita para que um tente tirar o outro ali daquela área que foi delimitada. Então vejam as diversas formas que podem acontecer esses esportes de combate, né? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês de modalidades que fazem parte dessa classificação, para que a gente possa entender um pouquinho e que vocês possam também identificar, né? De repente, essa modalidade aqui eu conheço, essa aqui eu também conheço, essa aqui eu não conheço. Então, são essas aqui, ó. Nós temos o boxe, o judô, né? O taekwondo, o jiu-jitsu, temos também o karatê, o muay thai, o MMA, né, que é uma mistura aí de modalidades, e temos aí a esgrima. Tem uma outra coisa que é muito importante. Antes da gente ver os vídeos, hoje a aula está recheada de vídeos para que vocês possam, de repente, conhecer, né, modalidades novas ou até ver disputas diferentes de algumas modalidades que vocês já possam ter escutado falar, né? Mas antes disso, tem uma coisa muito importante que é diferenciar esse conteúdo dentro da educação física. A gente tem um conteúdo que é lutas e a gente tem o conteúdo de esportes de combate, que está dentro do conteúdo de esportes, né? Quando a gente fala do que é esporte, quais são as classificações, como é que o esporte acontece, e os esportes de combate estão dentro desse conteúdo. Quando a gente fala do conteúdo lutas, a gente fala de todos os tipos de práticas que envolvam esse contato direto ou não, mas que tenham uma relação aí com as artes marciais e com um estilo de vida, né? Onde pessoas praticam esse tipo de esporte, essas modalidades, sem o intuito de competir. Então, dentro do conteúdo lutas, a gente estuda também a parte de modalidades que envolvem Olimpíadas ou competições, mas também estuda algumas práticas corporais que não envolvem essa relação competitiva. Envolve técnica, envolve tática, mas não envolve diretamente o objetivo da competição. Então, tem essa diferenciação aí, inclusive dessas modalidades aqui, algumas delas, ou todas na verdade, eu diria, elas podem ser praticadas como um lazer, como uma diversão, como um exercício para a qualidade de vida, mas quando a gente fala delas dentro do conteúdo de esportes de combate, a gente está falando aí diretamente da relação da luta com as competições. Então, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês podem mandar aí no chat para a professora Cláudia, ou então mandar no YouTube. Professora, a senhora já gosta de assistir esportes de combate?
Já praticou algum? Nunca pratiquei, professor, mas se tivesse oportunidade, eu acho que eu iria praticar, viu? Eu gosto do boxe, gosto do judô, gosto de assistir também, professor. Eu acho que eu me interessaria também pelo esgrima. Eu admiro também. Então, não tive a oportunidade, mas eu acho um esporte bem interessante. Todos eles, eu admiro muito os esportes, né? Sabe aí? Fã de esporte, né? Sou fã de esporte, mas se eu tivesse a oportunidade, achando muito interessante a aula, porque aqui eu estou aprendendo também, professor, muito interessante. Com certeza. E aí, eu digo sempre, eu e a professora Cláudia, a gente tem uma coisa em comum, que é a gente pratica todos os esportes que a gente puder, né? Eu mesmo, isso aí, professor. não é? Tudo que eu tive a oportunidade de vivenciar de esportes, eu vivenciava. Inclusive, na minha época de escola, né? Já levando para vocês aí uma dica, assim. Na minha época de escola, faz um tempo, a gente na aula de educação física não tinha, meu produtor tá ali tirando onda, fazendo assim, ó, de faz tempo. A gente não tinha vivências, por exemplo, de práticas de esportes de combate, a gente não tinha vivências de diversos esportes. Na verdade, minha aula de educação física era só futsal. E aí, era futsal e queimado. Então, na minha época também era dividido. A educação física dos meninos era num dia e das meninas era em outro dia. E aí eu comecei a ir na escola e dizer assim, olha, não acho isso certo não. Olha, professor, eu quero jogar handebol, não quero jogar futsal. Então, eu comecei ali a reivindicar meus direitos, porque eu já entendia naquela época. Eu disse, não, a educação física não é só isso, não é possível que seja só isso. Então, fica aí uma dica para vocês, da gente poder reivindicar, né? Reivindicar não é brigar, não é discutir com o professor, é levar propostas, dizer assim, professor, veja só, eu estava sentindo falta, né? Eu queria praticar, eu queria conhecer um pouquinho disso aqui. O senhor ou a senhora, né? Poderia aí, de repente, trazer para a gente esse conteúdo, né? Reivindicar é solicitar, né? A gente saber dos nossos direitos e pedir, né, não, professora? O professor, e também tem a questão do professor de educação física, que ele puxa muito para o esporte que ele gosta. Sim. Aí isso aí, às vezes, aí fica muito aquilo na escola, né? Mas assim, eu tive muita chance com os professores em atletismo, tive a chance de handebol, de basquete, de participar de jogo de vôlei também, pelo menos não competi, mas aprendi a modalidade. O futsal e o futebol de campo eu joguei, mas já com minhas alunas, assim, a gente marcava um jogo, tinha o treinador que era um ex-aluno meu e a gente ia, aí competi também essa questão. Mas aí são as oportunidades que aparecem, né, professor? E é isso aí. E quando ela não aparece, mas você tem esse interesse, então essas aulas aqui servem também para vocês se interessarem aí por esses conteúdos, né? De ir lá e dizer, ó, me interessei, queria experimentar. Então a gente vai começar aqui vendo um vídeo sobre o judô, né? Puxei a sardinha pro meu lado. Sim, sim. Vamos ver um pouquinho aí. Hoje vamos conhecer um pouco da história do judô, uma modalidade olímpica e paralímpica que estará presente nos Jogos Rio 2016. Vitor Penalber, atleta do time Brasil, explica pra gente como surgiu esse esporte. Autocontrole, elevação espiritual, autoconhecimento. Se você pensa que eu vim falar de alguma atividade zen, você tá muito enganado. Em 1882, lá no Japão, um professor chamado Jigoro Kano resolveu aproveitar algumas técnicas de uma arte marcial chamada Jujutsu e juntar com técnicas de outras lutas. Assim, ele criou o Judô, que significa caminho suave, porque utiliza o ataque do adversário como alavanca para você dar o golpe. O Judô é o esporte que preza pelo fortalecimento físico, mental e espiritual. Peraí, gente. É muita informação. Editor, dá uma mãozinha aí, vai. Você não é o Vitor Penalber, o brasileiro que super quer brigar por medalha aqui no Rio? Sou eu. Valeu, editor. Quer dizer então que o judô vem do jiu-jitsu, que é tipo o pai do jiu-jitsu brasileiro? Ele veio do jiu-jitsu, que era uma luta muito antiga no Japão. E aí o professor Jigoro Kano criou o judô como uma forma de arte não mortal. Mas a gente diz que o jiu-jitsu e o judô podem ser consideradas lutas irmãs, vieram do mesmo pai, vamos dizer assim. Você consegue ter autocontrole pensando que você pode estar lutando por medalha? Tem que ter, não tem jeito, né? A gente, quando entra naquele quadradinho, só vai sair um vencedor. Mas o que realmente faz diferença é esse controle emocional que a gente tem que ter durante uma luta. Como é que você está se preparando para a classificação para os Jogos? Vai ser definida a vaga no 1º de junho e quem estiver à frente nesse ranking mundial entre os brasileiros conquista a vaga. Hoje eu estou em 4º lugar no ranking mundial
Então acho que eu estou numa posição bastante boa. Estou muito confiante para chegar aos jogos e bastante animado. Agora vamos ficar de pé? Vambora. Então vamos. Eu não vim de kimono à toa. Você me ensina um golpe? Eita, Giovana! Ai, tá bom meu braço. Já chega, editor, chega. Você leva jeito pra isso, viu? Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Ih, o que é aquele morcego amarelo ali? Beijinho no ombro, editor. Eu não aguento não, essa mulher é muito engraçada. Eu adoro as reportagens dela, porque ela é muito dinâmica, né? Vocês viram que tem uma parte aí que fala bem rápido, né? O editor aí acelerou o vídeo. Eu até falei pra Kézia, disse, Kézia, agora é aquele momento, explica pro pessoal aí nas Libras que vai ser uma confusão. Mas depois ela vai lá e explica, né, o surgimento do judô, a relação aí do judô com o jiu-jitsu, né? Não só por nome, mas a sua relação com a criação. Ela diz até aí sobre serem irmãs, né? Serem duas artes irmãs, porque tem muita semelhança. No judô, a luta começa em pé, no jiu-jitsu também. A diferença é que o judô, as técnicas são... A luta passa a maior parte do tempo em cima, né? No jiu-jitsu, a maior parte do tempo da luta é no solo. Mas as duas têm essa relação, porém, tem técnicas diferentes, né? Os nomes de algumas técnicas são diferentes, a forma de executar, as graduações, né? Vocês viram que o rapaz que estava sendo entrevistado, né? O atleta que estava lá lutando pela vaga para as Olimpíadas, ele era faixa preta, então é um dos maiores graus, né, de graduação no judô. Já ela, que não pratica, estava ali só experimentando, né, conhecendo o esporte, ela estava lá com a faixa branca, que é a primeira faixa utilizada no judô. Então a gente tem esses graus que vão definindo o seu caminho de evolução, né, a sua maturidade, o que você aprendeu sobre o esporte e também sobre a filosofia dele. Por isso que a gente fala lá do conteúdo de lutas. Por mais que exista a competição relacionada a uma arte marcial, também existe dentro do aprendizado ali daquela pessoa, né, daquele atleta ou um praticante qualquer, o entendimento sobre a filosofia daquela modalidade. Então, cada exame de faixa, você vai aprendendo novas técnicas e aí cada vez que você vai subindo de nível, você vai elevando o seu nível técnico, mas também o seu conhecimento sobre a arte. E aí ela fala muito sobre a relação de relaxar, né? Ele fala sobre o autocontrole também, que é você saber respeitar a outra pessoa. Eu aprendi muito com judô. Eu fui atleta dos 8 até mais ou menos uns 14, 15 anos. Nos 15 eu já competia assim, já não treinava tanto, foi uma competição mais solta. Mas aí, até hoje, eu tenho um ensinamento que é não jogar lixo no chão. E isso não foi algo que eu aprendi na escola, nem em casa, né? Eu aprendi através do judô. Não estou dizendo que minha mãe dizia para jogar lixo na rua, nem a escola não, tá? Mas estou dizendo assim, que existia, né, dentro da academia que eu participava, essa fiscalização, digamos assim, né? Toda penalidade, uma pessoa mais graduada mandava a gente pagar 10, que são 10 flexões. Então, cada erro que a gente fazia, cada vez que a gente não cumpria algo, né? Então, para entrar no tatame, você precisa cumprimentar para entrar, você entra, cumprimenta Jigoro Kano, que é o criador, né, do judô, cumprimenta a pessoa mais graduada. Então, tem todo um processo de respeito, né? A gente aprender a respeitar, do mesmo jeito que a gente respeita as pessoas mais velhas na nossa sociedade, de uma forma geral, né? Então, vejam aí a ligação. Tinha essa questão de não pode jogar lixo no chão. Então, jogou lixo no chão, um mais graduado viu, paga 10. Então, você ia lá e pagava. Então, até hoje, graças a Deus, se eu pegar qualquer lixo assim, eu guardo na minha bolsa e deixo para jogar. Às vezes eu tiro tanto lixo dentro da minha bolsa, que eu saio juntando assim as coisas, depois jogo tudo no lixo.
Inclusive o meio ambiente agradece, né? Então a professora Vanessa chegou aqui no estúdio, professora maravilhosa de sustentabilidade. Então a gente falando aí da ligação do esporte com ensinamentos para a vida que fazem com que a gente, inclusive, preserve o meio ambiente, né, não, professora? É verdade, é muito importante essa questão, o meio ambiente agradece, né? Que quando jogamos o lixo, nós sabemos, mesmo a gente colocando na lixeira, a gente sabe que esse lixo fica aqui no nosso planeta. Então é importante, muito importante esse cuidado, e aí esse cuidado do esporte, né, professor? Está trabalhando já desde criança, né? E o esporte realmente, esse autocontrole, essa disciplina, esse respeito, ele trabalha muito na gente, nessa questão. É isso aí. E estamos chegando ao fim da nossa aula, mas não é o fim dos esportes de combate. Na próxima aula, nós temos diversas modalidades para ver e para aprender um pouquinho sobre elas também. Então, professora, por favor, tchau, despeça. pessoal. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês nessa aula maravilhosa. Então é isso, galera. Kézia, muito obrigado mais uma vez, né? Isa e Cleitinho que estão ali no estúdio. E a você que está aí nos assistindo, um cheiro. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.